E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a fazer o tabelamento do período composto, o primeiro período composto, que são as orações coordenadas. Aqui a gente já viu um pouco das conjunções lá na aula de conjunções, né? As conjunções que iniciam o período composto. Qual é a definição de um período composto? O que é, na verdade, o período? A gente precisa definir e revisar o que é frase, oração e período. Frase é todo enunciado verbal ou não verbal, com sentido. Você está lembrado o que é um texto verbal? É o texto que só tem escritos. E o que é um texto não verbal? Um texto que não tem escrito, é uma imagem, por exemplo. Tudo que te passe alguma imagem, algum conceito, alguma informação, seja ele por escrito ou não, a gente considera como um texto. Por exemplo, está em voga no ano de 2022 muita discussão sobre o nazismo, e você lembra daquele símbolo, não vou desenhar aqui, senão o YouTube me bloqueia, da suástica, que representa o Holocausto, todo aquele problema que a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, toda essa monstruosidade do fascismo trouxe para o mundo, né? O extermínio de uma população, aquele fato triste, muito triste, que é a suástica. Para muitas pessoas que não estudaram história, olham para aquele símbolo e não dão a ele uma significação. Mas a suástica transmite um significado, né? Um símbolo de horror, de pavor, o extermínio, né? De toda uma população. Ali é um texto, porque te passa informação. Agora depende se a pessoa entende ou não o que aquela imagem consegue passar, tá bom? Então é isso. Frase é todo enunciado, escrito ou não, que consiga fazer sentido. Por exemplo, eu posso colocar um exemplo aqui de frase. Eu digo, nossa, que calor. Isso aqui é uma frase. Transmite uma informação. Essa informação é apenas uma frase nominal. Vou colocar aqui, ó, frase nominal, porque ela não contém verbo. Já na oração é toda frase com verbo. Oração é toda frase que possua dentro da sua estrutura um verbo, tá bom? O número de orações são contadas pela quantidade de verbos que há nessas orações. Então, lembre-se bem, um verbo, uma oração, excetuando, claro, as locuções verbais, tá bom? Toda frase com verbo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, voltarei cedo. Aqui eu tenho uma frase e tem uma oração. Por que tem uma oração? Porque há a presença de um verbo. Vou colocar assim, ó, uma oração. Posso pensar também o seguinte, ó, eu vou sair cedo. Aqui também é uma oração porque tem um verbo, mas professor, aí tem dois verbos, vou e sair. Quando eu tenho dois verbos em locução, um atrás do outro aqui, eu chamo isso de apenas uma oração, tem valor de apenas uma oração. Vou colocar também aqui uma oração, tá bom? Ambas possuem apenas uma oração. Vai ter mais de uma oração dentro de um período quando tiver mais de um verbo. Mas professor, o que é período? Vamos definir aqui. Frases e orações, bem curto aqui, frases e orações com pausas fortes. Quais são as pausas fortes, candidato? Vamos lá? Quais são as pausas fortes? Vou abrir parênteses. Parênteses não é pausa forte não, tá? Ponto final, exclamação, interrogação e as reticências. Essas quatro pausas fortes são responsáveis por definir um período. Então, se eu disser o seguinte, ó, Ana saiu e seu pai voltou.
Quantos períodos eu tenho aqui? Contem quantas pausas fortes eu tenho aqui. Tenho apenas uma pausa forte, eu tenho apenas um ponto final. As pausas fortes são definidas pelo ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Quem define a quantidade de períodos dentro de um texto são essas pausas fortes. Muitas vezes, algumas bancas, como principalmente a banca CESP, pede que você localize a frase localizada no terceiro período do segundo parágrafo. Então, terceiro período do segundo parágrafo, eu tenho que localizar a terceira pausa forte dentro daquele segundo parágrafo. Então, você tem que saber contar períodos, que é uma coisa bastante simples, né? Aqui eu vou dizer que eu tenho um período composto. Por que aqui é um período composto, candidato? Porque eu tenho dois verbos, sair e voltou. Dois verbos, dois ou mais verbos, definem o período composto, que é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos definir o que são as orações coordenadas. Isso aqui você tem que guardar porque é uma definição que é cobrada por bancas pequenas. O que é uma oração coordenada? É independente. Quase não sai isso aqui, né, Luciana? Independente sintaticamente. Tem acento não. Sintaticamente. O que quer dizer essa independência? Muitos gramáticos dizem que uma oração não depende da outra para transmitir sentido. Analisar isso dentro de um contexto é um pouco complicado e desnecessário. Só saiba que as orações coordenadas são chamadas de independente, porque uma não influi sobre a outra em questão de sentido. E as subordinadas, olha o nome, subordinada, quer dizer que uma é subordinada à outra, ou seja, depende da outra para fazer sentido e englobar um texto. Tá bom? Vitor, não entendi muito bem. Decora esse contexto, essa nomenclatura. Coordenada independente. Sim? Nós temos as assindéticas, síndeto. Síndeto quer dizer conjunção. Então, uma oração assindética já está definida aí na apostila de vocês, que quer dizer sem conector. Você não precisa anotar nada. Oração assindética quer dizer sem conector. O a nega. A palavra síndeto quer dizer conjunção. A de negação. Assíndeto sem conjunção. Então eu já posso colocar aqui a minha primeira frase assindética. Eu posso dizer o seguinte, ó. Pensei, falei, concluí. Pensei, falei, concluí. Quantos períodos eu tenho aqui? Tenho apenas um período, definido por uma pausa forte, não é verdade? Só que esse período está sendo formado por três verbos. Pensei, falei e concluí. Cada verbo desse compõe uma oração. Então, tenho minha primeira oração, segunda oração, terceira oração. Note que as orações precisam ter um elo de ligação, você sabe disso. A primeira oração, nesse caso, se liga à segunda por intermédio de uma vírgula e não um conector. A segunda se liga à terceira por uma vírgula e não por um conector. Nós costumamos dizer que essas orações são coordenadas assindéticas porque elas não possuem nenhum conector assindético. Então, como é que eu vou chamar isso aqui, ó? Oração coordenada assindética. Se tiver espaço no de vocês, vocês coloquem aí ela por extenso. Oração coordenada assindética. Já as sindéticas, deixa eu ver o que é que tem aí. Sindéticas você vai colocar com conector na frente, ó. Aqui tem sem conector, mas embaixo não tem. Com conector. O que quer dizer com conector? Ele tem alguma conjunção, o e, o mais, o porém, o entretanto, todavia, vai ter uma conjunção. Nas aditivas,
Nós não precisamos dizer o que é que as aditivas transmitem, né, gente? Mesmo porque não tem espaço, eu estou olhando para a apostila de vocês aí. Não tem espaço, você vai dizer o quê, gente? Aditiva da ideia de quê? De adição. Então vamos colocar aqui as conjunções e nem, encabeçando aqui as minhas conjunções principais aditivas. O e com sentido aditivo, que ele pode ser adversativo. E o nem sempre vai ser aditivo. E eu tenho as correlatas, não é? Eu tenho não só, 3 pontinhos, porque ela vai continuar a frase, não só, frase, aí depois é que vem o conector, não só, mas também, não só, mas também, não só, como também, não só, deixa eu pegar outras conjunções aqui, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma, mais ainda, faltou só mais ainda, foi? Deixa eu ver se tem mais aqui, mais ainda, o mas suprimido, mais ainda, aí eu posso colocar só o como e o mas, deixando o também subentendido. Então vamos construir orações aqui com esses termos. Eu digo o seguinte, ó. Rodrigo, o espaço aí tá bom, né? Comprou livros e seu irmão os levou. Você veja aqui que na ligação das duas orações, eu tenho duas orações aqui. Eu tenho um período, pausa forte, e eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. O verbo 1 se liga ao verbo 2 através da conjunção e, né? Sempre que eu ver essas conjunções, eu tenho que grifá-las e cortá-las para separar as orações que essa conjunção liga, tá bom? Então, eu tenho o e aqui, que ele é um e, é uma conjunção aditiva. Por quê, professor? Note o sentido. Rodrigo, aqui é um pingo. Rodrigo comprou livros e seu irmão os levou. Está simplesmente adicionando duas ações comuns. O e aqui está ligando. Como a gente faz o corte antes da conjunção, essa oração ficou sem conjunção. Então, eu vou chamar oração coordenada o quê, gente? Assindética, e aquela que ficou com a conjunção, oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. Note que aqui, eu vou tirar esse pausa aqui para você ver. O e, nesse caso, está ligando dois verbos com sujeitos distintos. Quem comprou livros? Rodrigo. Quem os levou foi o seu irmão. Como esse e liga sujeitos diferentes, a vírgula aqui é aconselhável. Vírgula antes do e, ligando sujeitos diferentes, a vírgula é aconselhável. Professor, por que você está falando isso? Todas as conjunções coordenadas levam vírgula? Não. Aí você anota aqui nas aditivas, ó, sem vírgula, com exceção, ligando sujeitos diferentes. Beleza? Eu posso pensar também o seguinte, ó. Não saiu e nem quis comer. Não saiu, aqui é separado, tá? Ó. Não saiu e nem quis comer. É só assim, ó. Não saiu, botei duas conjunções. Não saiu, nem quis comer. Aqui eu não tenho vírgula, porque o nem sempre vai ser uma conjunção aditiva, não é verdade? O nem sempre. Então, nada de vírgula aqui, cortei a oração, vou dizer oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética o que, gente? Aditiva. Tá bom? O nem pode vir repetido. Aí a vírgula vai vir por questão da repetição. Não comeu. Não, eu teria que colocar o nem, né? Nem comeu, nem bebeu. Nesse caso, a vírgula aqui entra por conta do polissíndeto. O que quer dizer polissíndeto? Repetição de conjunção. Se eu repito uma conjunção, a vírgula entra
como obrigatório. Eu posso pensar o seguinte, ó. Comeu e bebeu e arrotou. Nesse caso aqui, o e, por estar em ordem repetitiva, mesmo sendo o mesmo sujeito, a vírgula se torna obrigatória. Então você pensa comigo, vírgula nas aditivas, nada de vírgula. Exceção, duas. Quais são as duas exceções? Eu tenho antes do e, ligando sujeitos diferentes, conjunção repetida e só tenho mais um caso, mas é um caso de adversativo. Eu já volto lá, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar uma com o conector correlato. Posso dizer o seguinte, ó. Não só falou alto, tem vírgula não, como também insultou a todos. Insultou todos. Veja, não só, como também, mas também, ou somente como, ou somente o mas, deixando a palavra também subentendida. Então eu tenho aqui, isso aqui, gente, não é conector, isso aqui é um auxiliar, tá bom? É um advérbio e outro advérbio aí, não apenas, tá? Dois advérbios aqui que são os reforços, eu coloquei aqui de auxiliar, e a conjunção é o como, tá? O também é um reforço dessa conjunção. A gente pode até dizer que é uma conjunção, uma locução conjuntiva. Eu vou grifar o como também, tá? Eu vou colocar assim, ó, conector aditivo. E eu sempre vou cortar antes. Aqui será uma oração coordenada assindética. E aqui será uma oração coordenada assindética o quê? Aditiva, dando ideia de adição. Beleza? É isso. Já as adversativas transmitem ideia de contrariedade, adversidade, oposição. No material de vocês não tem tanto espaço para você colocar isso, mas você coloca em cima, oposição. Porque você já lembra o que são as adversativas. As adversativas são das coordenadas as que mais possuem ampla base sinonímica. Nós temos muitas conjunções adversativas e nós temos que tomar cuidado para não confundir com as concessivas lá nas subordinadas. Então, quais são as conjunções adversativas? Vamos colocar aqui. Eu tenho mas, que é o clássico, mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, senão, apesar disso. Eu acho que já está bom essas conjunções aqui para que você recorde e coloque aqui no topo. Vamos localizar na frase aí, ó. Comi muito, mas estou faminto. O mas está aqui ligando duas orações. Antes de você confirmar, por mais que o mas ele expresse adversidade, você tem que verificar se não existe uma adição aí. Tipo naquela frase, ó, não só comeu batata, mas cenoura. Então, está implícita a ideia do também. Fique ligado nisso, o mais nem sempre é adversativo, viu? Comi muito, mas estou faminto. Cortei, você sabe que essa vírgula aqui está por ligar duas orações coordenadas. Essa, por não ter conjunção, eu vou chamar oração coordenada assindética. E essa oração coordenada sindética adversativa. Gente, muito cuidado. Esse tipo de classificação aqui não é cobrado muito por bancas grandes. Bancas pequenas que costumam cobrar isso aqui, tá? É isso. Bancas grandes pedem que você troque o conector mas por uma irmã, por uma cognata. O mas pode ser trocado pelo porém, o entretanto, todavia, no entanto, não obstante, senão. E você coloca uma observação aqui para o senão, que ele não tem vírgula, tá? É a única adversativa que não possui vírgula,
tem vírgula nele não. Apesar disso, todas as outras têm, porque as adversativas são obrigatórias. As vírgulas nas adversativas são obrigatórias. Bebi 20 cervejas e ainda estou sóbrio. Bicho, depois de 20 cervejas, sóbrio você não tá não. Eu tenho uma vírgula aqui, que a vírgula entra justamente para marcar a adversidade entre as orações. Essa vírgula está no E. Note que o E é uma conjunção original aditiva. Aqui aconteceu um acidente. Por força de uso do dia a dia que as pessoas aqui no Brasil utilizam, o E pode ser, eventualmente de forma acidental, uma adversativa. Por isso que você tem que verificar o contexto. Não basta somente decorar as conjunções não, tá? Os políticos fraudam licitações. A lei, porém, pune. Veja só uma questão CESP aqui. O que é que você está vendo aqui na conjunção? Qual é o papel de uma conjunção? Ligar orações. Oração 1, oração 2. A conjunção fica bem no meio, ligando dois termos. Oração 1, conjunção, oração 2. Oração 1, conjunção, oração 2. Aí eu tenho aqui, ó, oração 1, vou colocar aqui O1, que é oração, coordenada, cinética, não vou colocar isso não. E aqui eu tenho a oração 2 que foi quebrada. Oração 2, oração 2. É uma só, mas ela foi quebrada. O porém deveria estar aqui nesse ponto e vírgula, não é? Veja como ficaria melhor. Os políticos fraudam licitações, porém a lei pune. Deveria estar no meio. Foi o que aconteceu? Um deslocamento da conjunção. A conjunção, porém, que deveria estar aqui, foi deslocada para depois. Isso é totalmente lícito. Fica feio, mas é lícito. Agora você tem que justificar o porquê das vírgulas. Por que tem esses dois pontos aqui? Separar, oração, coordenada, sindética, adversativa. Por que eu tenho esse par de vírgula aqui? Isolar ou marcar deslocamento. Não é isolar, não. Marcar deslocamento. Marcar deslocamento de conjunção adversativa. Isso aqui cai demais. O porquê das vírgulas que isolam. Pergunto se são dispensáveis. Não são dispensáveis. Muda o sentido? Muda. Esse par de vírgulas possuem o mesmo sentido. Outro tipo de pergunta da prova é perguntar se esse porém aqui pode ser trocado por qualquer cognata. Qualquer cognata dessa. Se pode. Aqui pode ser trocado por todas aquelas outras. Quando estiver deslocado, lembro a vocês que fizeram o meu curso do blindado, que quando o porém, quando o entretanto, todavia, no entanto, não obstante, estiverem deslocados, o único que não permite deslocamento é quem? É quem? É o mas. Aí você coloca assim, mas não desloca. Ou seja, o mas não pode ser deslocado na oração, tá bom? O espaço aí é grande, eu gostaria muito que você fizesse outras frases. Você tem autonomia também de complementar esse material. Faz uma frase para todas essas conjunções, tomando cuidado que o senão não tem vírgula e todas essas orações que estão sendo feitas por essas conjunções têm de dar ideia de oposição, de contraste. Combinado? É isso. Chegamos aqui nas alternativas. As alternativas dão ideia de quê, gente? De alternância, de exclusão, uma em detrimento da outra. Uma vai excluir a outra. Quando você escolhe, você deixa de uma e vai para a outra. Senão não seria escolha. Não é verdade? Quais são as conjunções aqui? Ou, ora, ora, já, já, quer. Isso aqui tudo em par. Ou, ora, ora, já, quer. Porque elas são correlatas. O ou pode vir não correlato. Veja aqui, ó. Fique em casa ou saia. Ele não veio correlato. Está subentendido o ou. Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética o quê? A alternativa. Está dando uma ideia de alternância ou uma coisa ou outra.
Note que não há vírgula na alternativa quando ele vier sozinho, exceto se ela for uma frase extensa. O ou sozinho. Em frases alternativas extensas, a vírgula pode entrar. Ou estudava ou farreava. Eu tenho duas orações coordenadas sindéticas alternativas, né? As duas, e o ou está repetido. Isso justifica a vírgula. Separar orações alternativas. Tá bom? Já estudava português, já se preocupava com matemática. Duas orações coordenadas alternativas, o já possui vírgula aqui por conta da repetição do conector. Ok? Conjunções conclusivas dão ideia de quê, candidato? De conclusão. Ora, elas são conclusivas, dão ideia de conclusão. Quais são as principais conjunções? Logo, portanto, por isso. Você já decorou. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso são conclusivas. Posso ter o e também como conclusiva de forma acidental. Pois deslocado, vou colocar assim, ó. Pois deslocado. Por conseguinte. Acho que só. E esse aqui também é acidental. Por conseguinte, por aí vai. Comprou todos os equipamentos. Logo, portanto, por isso, o trabalho ficou primoroso. Veja que o trabalho ficou primoroso é uma conclusão de ter comprado todos os equipamentos. Então, ele está concluindo isso. Logo, portanto e por isso. A vírgula sempre será obrigatória ou um ponto e vírgula. É mais comum que nas conclusivas haja ponto e vírgula, tá? Eu posso colocar um ponto e vírgula aqui super de boa. Estudou bastante, portanto ficou esperançoso. Logo, portanto, por isso ficou esperançoso. Cortei. Oração coordenada assindética, você já sabe. Oração coordenada assindética é o que, gente? Conclusiva. A gente está lembrado que lá nas adversativas, o porém pode ser deslocado, no entanto, entretanto, não obstante. E quando a gente desloca, a gente coloca duas vírgulas, né? É isso. Só que ela não muda de classificação, continua sendo adversativa. Já nas conclusivas, o pois, que é uma conjunção natural explicativa, deixa eu colocar aqui o que, o porquê, junto sem acento, e o pois. Que, porquê, pois. O pois é uma conjunção natural explicativa. Ela pertence às explicativas, só que acidentalmente ela pode virar uma conclusiva. Em que situação, Vitor, ele pode ser uma conclusiva? Quando deslocado. Veja essa frase que estranha, ó. Saiu correndo, ficou pois cansado. Repete. Saiu correndo, ficou pois cansado. Você, como brasileiro, naturalmente não vai escrever ou dizer uma frase como essa. Sempre vai soar estranho. Por quê? Porque o pois é explicativo. Quando ele está conclusivo, ele sempre vai soar estranho. O pois, na ordem natural, ficaria aqui. Saiu correndo, pois ficou cansado. Ele foi para depois. Quando ele vai para depois, ele deixa de ser explicativo e passa a ser conclusivo. Conclusivo. Então, como é que eu corto aqui? Eu corto aqui, tá? Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética, o quê? Conclusiva, tá bom? O pois deslocado se torna conclusivo. Ah, professor, as adversativas deslocadas se tornam conclusivas. Quem te disse isso, filho? Eu estou falando do pois. A adversativa deslocada continua sendo adversativa. Não cruza as coisas aqui, não. Você sabe por que essas vírgulas estão aqui? Para marcar o deslocamento, e é isso. Que, porque, pois, vamos colocar o todavia também? Não, que todavia é o porquanto. Meu Deus do céu, que todavia é porquanto. O porquanto que é uma conjunção nitidamente portuguesa, a gente não usa aqui. Venha, pois quero te ver. Gente, existem alguns gramáticos modernos
que fazem uma certa confusão entre as explicativas e as causais das subordinadas. Evanildo Bechara, Pascoal Segala, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, Carlos Nogué, esses grandes gramáticos dizem que são a mesma coisa, que não existem diferenças nítidas entre explicativas e causais, que a gente vai ver na nossa próxima aula, que são as subordinadas, tá bom? Poucos concursos cobram isso, porque não vão entrar nesse debate, porque a literatura é muito pouca fazendo a diferenciação, mas eu vou falar para vocês aqui. As explicativas, aí diz explica, não é tão simples assim. Uma explicativa mostra uma evidência sobre alguma coisa. Já as causais mostram a causa de alguma coisa. As explicativas, aí eu vou colocar aqui, ó, só para ilustrar. Verbo no imperativo e evidência. Vou te explicar isso aqui lá na frase. Evidência. Note aqui, ó. Venha, pois quero te ver. Esse pois está sendo explicativo porque o verbo anterior está na forma imperativa. Portanto, esse conector é explicativo. Sempre que o verbo anterior, as conjunções que, porque, pois e porquanto, vierem com o verbo no imperativo, já taxe de explicativo. A gente não tem problema aqui. Ele ficou com vergonha, pois ficou vermelho. Pois. O verbo anterior está no pretérito perfeito, não está no imperativo. E aí? Aí eu tenho que analisar a questão da evidência ou da causa. O fato de ter ficado vermelho é a causa de ter ficado com vergonha? Não. É apenas uma evidência de que ele ficou vermelho. É uma evidência, é uma explicação. Portanto, esse pois é explicativo. Tá bom? Choveu, pois o chão está molhado. Me diz, gente. Esse pois podia ser um porquê, podia ser um que. Deixa eu botar o que aqui, que a gente não usou o que nem o porquê. Choveu, que o chão está molhado. Me diz, o fato de o chão estar molhado é a causa de ter chovido? Me diga aí se é, porque eu vou já molhar a calçada ali, para chover. Que conversa, gente. O chão está molhado e nada contribui para a chuva. Então isso aqui não é a causa de chover, é apenas uma explicação, tá bom? Outra coisa que você pode ver aqui é que as explicativas sempre terão vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Sempre terão uma vírgula obrigatória. Vírgula, vírgula, vírgula. Eu, como professor, me guio mais na ideia da vírgula. Eu analiso aqui ou ali a questão da evidência, mas eu vejo muito a questão da vírgula, viu? Gritou porque o dente está inflamado. Cheguei aqui no porquê. Note, não tem vírgula. As explicativas exigem uma vírgula obrigatória, mas vamos ver as outras coisas. Porque o dente está inflamado. O dente está inflamado não é uma evidência, é o causador do grito. Ele dói e motiva o outro a gritar. Então esse porquê não tem vírgula, realça o motivo, por isso eu prefiro chamar isso aqui de oração subordinada adverbial que, gente, causal. Tá bom? Professor, eu poderia chamar isso aqui de explicativo? Alguns gramáticos dizem que não tem diferença nenhuma entre elas. Tá? Então vai depender de como a sua prova cobra. Não bebe leite porque faz mal. O ato de fazer mal motiva o ato de não beber. Então eu também chamaria isso aqui de oração subordinada adverbial, que, gente, aqui, causal. Tá bom? Professor, pode chamar de explicação? Vai depender da banca, do autor. Eu não vi vírgula, então eu chamaria de causal. Terminamos aqui a nossa ficha de resumo das orações coordenadas. Próxima aula a gente vai fazer das subordinadas. Vamos lá?